Fala pessoal, meu nome é Rafael Mainosono, eu sou professor de dentística, mas no vídeo de hoje eu quero falar qual que é a minha opinião sobre as principais diferenças de uma metodologia de ensino tradicional para uma metodologia de ensino ativa. Bom, para a gente enxergar melhor tudo isso, vamos imaginar que a metodologia tradicional de ensino fosse como uma receita de bolo. Você inicialmente tem uma aula teórica em que você aprende qual que é a importância de se fazer um bom bolo e você aprende o passo a passo, quais são os ingredientes, quais são as ordens dos ingredientes que você vai utilizar e depois como que você vai colocar esse bolo no forno, por exemplo. Então você vai aprender os diferentes passos, a sequência de técnica de como fazer um bolo numa aula teórica. E depois você vai para a prática e você copia essa mesma sequência lá na prática. Muito parecido com o que a gente faz com restaurações de resina composta, por exemplo. A gente aprende na aula teórica qual que é a sequência, a gente tem que fazer, por exemplo, condicionamento com ácido fosfórico, depois a aplicação do sistema adesivo, a fotopolimerização e depois a aplicação da resina composta em técnica incremental. E aí a gente vai lá no laboratório e faz essa mesma sequência. E esse é o ensino tradicional. Ele funciona? Sim, claro. Ele funciona muito bem porque você aprende a técnica de uma maneira muito rápida e você pode replicar essa técnica várias vezes. Então imagina lá na receita de bolo. Vamos supor que você faz esse bolo em um dia, na segunda-feira, depois na quarta-feira você faz o mesmo bolo, na sexta-feira você faz o mesmo bolo, lá na segunda-feira da semana que vem, muito provavelmente você já decorou a receita. E você faz esse bolo até mesmo sem a receita. Então você de fato aprende a como fazer um bolo ou a como fazer uma restauração de resina composta. Então é um método que realmente funciona. No entanto, ele tem um problema. E se na hora de você fazer o bolo, a pessoa que você vai servir, ela não pode comer açúcar, por exemplo. Ou se não, se você, na hora de fazer o bolo, você não tem a farinha que você está acostumado a utilizar e você tem que utilizar uma outra farinha. E se? Na vida, a gente tem vários e se's, várias incógnitas, várias variações que nem sempre a gente consegue controlar. E se o seu paciente ele não tem uma boa higiene bucal e não pode, por exemplo, receber uma restauração de resina composta? E se as paredes cavitárias não suportam mais uma restauração direta? E se? Isso é muito preocupante, porque uma vez que você é formado simplesmente com essa técnica de receita de bolo, desse ensino tradicional, você está muito pouco preparado para lidar com esses vários ICs, com essas várias variáveis que você vai enfrentar durante o seu dia a dia. Por outro lado, nós temos a metodologia ativa de ensino. E para ilustrar essa metodologia ativa de ensino, eu queria que você pensasse numa habilidade que você desenvolveu muito bem durante sua vida. Pode ser, por exemplo, tocar violão, tocar piano, algum instrumento musical. Pode ser um jogo de videogame que você domina muito bem. Pode ser um esporte, pode ser um futebol, pode ser um tênis de mesa, qualquer esporte que você domine. Eu queria que você pensasse em como você adquiriu a habilidade para praticar essa atividade. Vamos utilizar como exemplo aqui, como se você fosse tocar violão. O que acontece se você, por exemplo, se você toca muito bem violão, o que acontece se eu te der uma outra música? Então você tem uma música que você está acostumado a tocar, mas se você toca muito bem violão e eu falo assim, não, toca essa outra música. O que vai acontecer? Você provavelmente vai aprender essa música de uma maneira muito rápida e vai conseguir resolver esse problema. E se o seu cantor, o seu vocalista, ele tem um outro tom de voz e você precisa mudar o tom, você também fatalmente vai conseguir mudar esse tom rapidamente. E se você tiver que mudar o ritmo da música, de repente você está tocando uma música mais melódica e vai tocar uma música mais parecida com um rock, por exemplo, mais acelerado. É um grande problema para você se você toca muito bem violão? Muito provavelmente não. Você é capaz de se ajustar dentre esses vários ICs. E essa é a grande diferença de uma metodologia ativa. Muito provavelmente você aplicou a metodologia ativa de ensino para você desenvolver essa habilidade. Toda vez que você tinha um problema, por exemplo, uma música diferente para tocar, você ia lá, por exemplo, no Cifra Club, e aí você acessava aquela música, você via os acordes e você aprendia a tocar essa outra música e aprendeu a tocar diversas outras músicas dessa maneira. Então você desenvolveu um método por si só, um método próprio de aprendizagem. E na odontologia isso não é diferente. Se você conseguir desenvolver o seu próprio método de aprendizagem, você consegue trabalhar
com qualquer tipo de restauração, com qualquer tipo de material restaurador. Bom, pensando nisso, uma das linhas de frente que eu trabalho é a publicação de conteúdos na internet, como se eu quisesse criar um Cifra Club da odontologia e, por exemplo, no meu Instagram, eu tenho vários tópicos que eu vou rotineiramente discutindo para propiciar para você um melhor conhecimento, desde que você tenha inicialmente o problema, desde que você seja ativo na sua aprendizagem, desde que você tenha primeiro a dúvida para depois buscar a resposta. E não como no ensino tradicional, em que a receita de bolo está pronta, em que o ensino já está pronto e você nem sabe por que você está aprendendo aquilo. Tá? Então, para mim, essa é a grande diferença entre o ensino tradicional e o ensino com metodologias ativas. No ensino tradicional, você vai aprender de uma maneira rápida, porém você não vai conseguir trabalhar com as diversas variações. E no ensino com metodologia ativa, você pode até demorar um pouco mais, mas você vai conseguir ter muita consistência, ter muita flexibilidade, ter muita resiliência na hora de atender o seu paciente lá no seu consultório odontológico. Bom, então para finalizar, eu só queria mandar um abraço pro professor Cláudio Eliomar, que pediu para eu gravar esse vídeo, e eu desejo para vocês aí muito sucesso na sua caminhada. Um forte abraço!